esse assunto. E o que isso tem a ver com o Brasil. Entrando, então, já no Brasil, eu acho que é muito importante dizer, como eu tinha falado, nós somos um país altamente dependente de commodities agrícolas. Além disso, 60% do nosso território está coberto por florestas. Nós temos biomas riquíssimos em biodiversidade. Então, se torna mais importante ainda essa discussão de capital natural, de serviços ecossistêmicos, e da importância de conseguir, de fato, que isso não se deteriore e não colapse. Hoje eu só vou falar mais especificamente do bioma Amazônia e do Cerrado, porém, em outros treinamentos a gente pode entrar em detalhe em todos os outros biomas. Só é importante ressaltar aqui também algo muito rapidamente, que a gente vai falar sobre a Amazônia Legal em outros momentos do treinamento. A Amazônia Legal é um nome atribuído para esses 9 estados que compõem aqui essa intitulação de Amazônia Legal, mas é importante dizer que tem aqui estados que estão também no bioma Cerrado, então não é só o bioma Amazônia, mas tem também bioma Cerrado na Amazônia Legal. Mas enfim, isso é só para deixar claro quando a gente for falar um pouco mais de Amazônia Legal lá na frente. Então, aqui, só para pincelar a importância, acho que todos vocês já sabem da importância do bioma Amazônia, mas em termos de sociobiodiversidade, serviços ecossistêmicos, um ponto importantíssimo da Amazônia é porque ele é responsável por 10% das reservas globais de carbono do mundo e 1/5 da disponibilidade de água doce do mundo. E com uma série de ameaças que estão tendo devido ao desmatamento, a gente já vê que nos últimos 50 anos, 20% disso já desapareceu. E estudos demonstram que, se isso atingir 25%, temos um risco, então, de colapso, passando por um processo irreversível de savanização, no qual a gente, então, voltando ali para aqueles serviços ecossistêmicos, se a gente começa a perder esses serviços ecossistêmicos, começamos a ter um problema muito sério em conseguir, de fato, rodar não nossa economia, mas a nossa vida como um todo. O Cerrado é a segunda maior formação vegetal da América do Sul. Ele é tão importante quanto a Amazônia, embora muito do foco seja para a Amazônia internacionalmente, mas o Cerrado é riquíssimo em biodiversidade. Ele abriga 5% da biodiversidade mundial e 30% da brasileira. E mais importante ainda é que ele abriga 8 das 12 bacias hidrográficas brasileiras, ou seja, ele é responsável por trazer água para nós, para o resto do Brasil. E mais importante ainda é o fato de que 50% da área de soja cultivada hoje no Brasil vem desse bioma. E inclusive 4 de 10 cabeças de gado também estão no Cerrado. Então, além dele ser muito importante para a nossa biodiversidade, ele também é muito importante para a nossa economia. Então, como encontrar aqui um meio termo, um equilíbrio? Porque o que vem acontecendo é que infelizmente, a gente já tem visto deteriorações, 50% da vegetação original já não existe mais, e nessa última década a gente vê que muito da expansão que ocorreu no Mato Piba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, tem ocorrido em cima de vegetação nativa. Então, isso é um ponto muito importante de atenção que tem que ser olhado. E, infelizmente, quando a gente olha os dados, muitos de vocês já sabem, têm acompanhado, esses são os dados do PRODES, que olha o desmatamento da Amazônia Legal, depois de um período longo de uma trajetória, de uma tendência de decréscimo, a gente agora tem visto de novo uma tendência de acréscimo de desmatamento no último ano relevante, de 30%, e isso tem continuado a ocorrer em 2020. Os dados do INPE mostraram que em janeiro teve um aumento de 108% em relação a janeiro de 2019. Então, realmente, de fato, alarmante, pensando em todas as consequências que eu já expliquei desde o início. E mais importante ainda, que eu acho que olhando um pouco para o lado da oportunidade, é que não é necessário mais abrir novas áreas. Do lado esquerdo aqui vocês estão vendo um gráfico que demonstra que mundialmente a produção global de alimentos tem aumentado, que é o vetor vertical desse gráfico,
Porém, após 2001, com diminuição de áreas, ou seja, ocorreram ganhos de produtividade sem expansão de área. E isso é algo que pode acontecer no Brasil também. Inclusive já vem acontecendo por um tempo em algumas regiões. Um estudo da CPI mostra que é possível dobrar essa produção agrícola utilizando só áreas existentes e disseminadas e consolidadas. Agora, com isso, se faz necessário investimento em produtividade. E aí que entra também um papel super interessante em termos de oportunidade para a instituição financeira. Agora, antes de entrar nessa oportunidade, vamos então explanar todos os riscos que continuar essa trajetória pode nos trazer, que entra um pouco aqui nessa discussão de risco de desmatamento, mas calma, a Raquel está perguntando aqui se alguém tiver alguma dúvida para colocar no chat, e aí eu dou uma paradinha e já respondo, tudo bem? Mas enquanto isso, seguimos aqui se ninguém tiver nenhuma dúvida. Entrando um pouco então nessa questão do que isso tudo que eu expliquei de desmatamento quer dizer em relação a riscos. Muito importante dizer que os riscos de desmatamento, eles impactam diretamente o setor produtivo, a gente vai ver em diferentes formas, operacional, de mercado, legal, e indiretamente, então, as instituições financeiras, pelo setor produtivo serem os clientes das instituições financeiras. Entrando aqui em alguns exemplos, só para exemplificar, claro, em termos de risco operacional, como eu mencionei, essa queda na vegetação que pode no futuro causar uma savanização e uma desertificação, pode mudar completamente a questão de alteração no ciclo das águas, ou seja, pode impactar a irrigação, pode impactar a disponibilidade de água, inclusive, causando, então, um risco operacional para a empresa que pode ter que parar suas operações por conta disso. E aí, indiretamente, a instituição financeira, caso essa empresa tenha dificuldade em honrar suas dívidas. Em relação a risco comercial, a gente tem visto muitos exemplos disso nesse último ano, que podem causar risco às empresas e, consequentemente, às instituições financeiras. Por exemplo, se consumidores boicotam algum produto de alguma empresa, se investidores demandam de empresas do setor produtivo que façam, enfim, alterem o seu modo de produção, ou até quando uma questão ambiental pesa num acordo comercial, podendo modificar, então, aqui relação de preço e volume do setor produtivo, afetando, consequentemente, claro, a instituição financeira. E até riscos reputacionais, que isso eu acho que é um que a gente já vem discutindo há anos, né, em relação a esse tema, é que uma exposição devido a uma percepção desfavorável, tanto do setor produtivo quanto no setor financeiro, pode impactar negativamente as duas partes. E como eu mencionei, então, tudo que acontece em relação a esses riscos e se materializam financeiramente para o setor produtivo pode, então, por consequência, gerar um risco de crédito para a instituição financeira. E não menos importante, por último aqui como um exemplo, vou colocar, seria o risco legal para a instituição financeira. Pois a instituição financeira, devido ao princípio de corresponsabilidade, pode ser responsabilizada por danos ambientais que seu cliente tenha acarretado. Então, ou seja, é um risco a mais. E só um adendo, para deixar claro essa questão aqui do poluidor indireto, é importante dizer que a Lei 6938 de 1981, que cria esse conceito do poluidor indireto, ele dá essa abertura, então, para que a instituição financeira, sendo esse poluidor indireto, devido a uma atividade causadora de degradação ambiental, pode, então, ser corresponsabilizada por um ato de seu cliente. Em cima disso, é criada mais uma série de riscos legais e insegurança jurídica acerca do tema, devido à abrangência dos conceitos, a subjetividade nas decisões relativas ao tema. A gente tem jurisprudências diferentes relacionadas a esse tema,
pouca clareza ainda de responsabilidade das partes, então a gente vê aqui um risco adicionado para as instituições financeiras devido a esse conceito do poluidor indireto. É algo que, enfim, a gente já vem trabalhando com o setor financeiro há anos nesse tema, mas é algo que ainda tem de ser trabalhado e levantado porque é um risco muito relevante. Então, já que a gente já entrou nesse conceito de riscos legais, eu acho que vale aqui uma explanação do que existe de regulações acerca do tema, para que fique claro todo o arcabouço que existe por trás dessa temática. A gente vê aqui, eu não vou, claro, entrar em todas essas leis, mas eu acho que o ponto importante desse slide é mostrar que desde a Política Nacional do Meio Ambiente, da própria Constituição, das leis de crimes ambientais, todas essas leis, elas vão criando um arcabouço para as regras materiais que vão dispor sobre água, flora e fauna no país. Inclusive com marcos muito importantes, recentes, como a Política Nacional de Mudança do Clima, e principalmente aqui relacionado ao nosso tema de risco de desmatamento, o novo Código Florestal, que a gente vai entrar um pouco aqui em detalhe. Novamente, aqui a ideia do webinar, infelizmente a gente não vai poder entrar em super detalhe do novo Código Florestal, nos outros treinamentos a gente pode detalhar mais, mas de fato algo muito importante a ser discutido, porque ele é a lei que institui regras gerais sobre como a vegetação nativa do território brasileiro pode ser explorada. Ou seja, ele vai determinar as áreas que devem ser preservadas e aonde e que região está autorizada para a produção rural. E com isso ele cria uma série de ferramentas também, como o Cadastro Ambiental Rural, que é o registro público para integrar as informações do produtor rural sobre sua reserva legal, área de preservação permanente e área consolidada, e cria as etapas de regularização ambiental para o produtor rural, que a instituição financeira, por sua vez, obrigatoriamente tem que olhar ao dar crédito rural oficial. Agora, um ponto muito importante aqui, que todos vocês provavelmente acompanham, é que o Código Florestal ainda não está totalmente implementado. Então, não só os CARs, o Cadastro Ambiental Rural, ainda está sendo validado em diversas localizações, quase todas, como também os programas de regularização ambiental, eles são estaduais, eles não são na esfera federal. Então, eles também estão em processo de implementação, embora alguns estados todos já tenham já tenham instituído o PRA, porém ainda está em processo de implementação em vários estados. Então, isso também gera uma insegurança jurídica adicional, dado que esse processo não está completamente feito. Temos uma dúvida aqui. Temos uma dúvida sobre o CAR. O Gustavo da Caixa perguntou sobre o CAR. Ele permite o status cancelado. No passado, houve regulamentações que indicavam que o CAR cancelado pode ser aceito pelas instituições financeiras. Qual o posicionamento do grupo de especialistas? Bom, Gustavo, essa é uma pergunta super dificílima, mas pelo entendimento, um CAR cancelado quer dizer que, em primeiro lugar, a gente vai entrar em detalhe nas diferenças. O CAR ativo é um CAR que já foi colocado, já foi imputado no sistema e validado. O CAR pendente é um CAR que apresenta irregularidades, e um CAR cancelado é um CAR que apresenta irregularidades e não foi levado em consideração em tempo para resolver essas pendências. Então, a gente entende que o risco de aceitar um CAR cancelado é altíssimo. Claro que aqui eu não posso dizer o que cada instituição deve ou não deve fazer, mas em termos de risco, é um risco altíssimo em todos os sentidos, por ter essas irregularidades e não ter resolvido essas pendências. Mas a gente pode falar um pouquinho mais disso na hora que a gente for falar das ferramentas. E quando a gente for fazer o treinamento online, a ideia é exatamente dar exemplos de casos existentes reais que possam ajudar a fazer essa discussão, porque
Lembrando aqui que cada instituição financeira tem seu perfil de risco, tem seu perfil de cliente, então cada uma sempre vai tomar uma decisão diferente, mas é interessante a gente poder discutir todas essas possibilidades. Então, entrando já um pouco especificamente já na regulação financeira, né, porque eu estava falando ainda na regulação ambiental geral, as regulações socioambientais no setor financeiro, elas, ao longo dos anos, também foram seguindo essa tendência e começando a criar uma série de regulamentações socioambientais, entendendo a necessidade de identificar, mensurar e mitigar os riscos. Esses 3 pontos são super importantes, porque esses são os pontos que devem nortear a instituição financeira ao criar seus procedimentos de análise de risco. E a gente vê resoluções com diferentes características aqui do Conselho Monetário Nacional, desde resoluções que integram o risco socioambiental em estruturas amplas de gerenciamento de risco, até resoluções bem específicas. E dando um exemplo aqui de 2 resoluções bem específicas, a gente tem aqui, por exemplo, a 4427 de 2015, que pede o fornecimento das coordenadas geodésicas, e isso fica subordinado a poder liberar uma operação de crédito, e também a apresentação do recibo de inscrição do cadastro ambiental rural. Enfim, essa data foi sendo postergada, mas ela vale agora. Embora o próprio cadastro ambiental rural tenha um período, foi passado pela MP, um período indeterminado, porém aqui no Conselho Monetário Nacional segue essa necessidade aqui. E a gente tem também uma outra resolução, essa já antiga, da 3545 de 2008, no qual trata sobre regularidade ambiental, especificamente no bioma Amazônia, ou seja, olhando áreas embargadas e olhando também, no caso, CAR e outras cláusulas também para liberação. Isso é importante porque esse é o mínimo, pelo menos, das resoluções e circulares que é pedido no Manual de Crédito Rural para as instituições financeiras. É claro que nos procedimentos de análise de risco delas, elas podem ir muito além. Então, a gente vai agora entrar um pouco mais no que pode ser feito, não só especificamente no âmbito do Manual de Crédito Rural, mas até mais amplamente. Claro que, de novo, variando de acordo com o perfil do banco, o perfil da região de atuação, do cliente, enfim, isso tudo é algo que a própria instituição financeira vai olhar. A gente tem mais uma dúvida aqui antes de entrar no próximo passo. O Gustavo ainda coloca, a pergunta dele foi porque existe a instrução do MAPA e também do Estado de Goiás. Se seria possível avançar nessa discussão para que as instituições financeiras manifestem também uma contraproposta? Claro, é o Gustavo, né, da Caixa. Gustavo, ponto super importante. Eu acho que a gente não vai conseguir explanar todas as possibilidades aqui nesse webinar, mas eu acho que tanto em outros treinamentos e também, claro, via a conversa que vocês têm nas associações, eu acho que isso é um ponto super importante. A gente está super à disposição para contribuir caso vocês queiram. E para os próximos, a gente pode avançar nessa conversa em paralelo e trazer esses exemplos e como solucionar, até, como você falou, uma contraproposta para isso. Então, agora a gente entra num pedacinho um pouco mais prático desse webinar, que é mostrar um pouco as ferramentas que existem hoje para fazer essa análise de risco e potencialmente mitigar o risco, e também exemplos do que instituições financeiras estão fazendo. Só como uma introdução aqui, existem uma série de formas que as instituições financeiras já vêm, inclusive, fazendo para analisar seus riscos e procedimentos para mitigar, então, esses riscos. Eu acho que isso segue desde o macro
criando políticas e diretrizes corporativas que vão permear tudo, todos os procedimentos que a instituição financeira pode adotar, aí entrando em procedimentos mais operacionais, ou seja, análise de documentação, utilização de ferramentas, pagas abertas, dados oficiais de governo, para conseguir fazer essa análise, pesquisa em fontes complementares, que hoje a gente não vai ter tempo de falar, mas nos próximos treinamentos a gente vai entrar nesse detalhe, e até usos adicionais de questionários e até do diligence in loco, que seria o melhor dos mundos, mas que a gente entende existe claramente não só um custo atrelado a isso, mas também uma operacionalização atrelado a isso, então não é possível fazer isso em todos os casos, dependendo do porte da instituição financeira, isso se torna impossível e só poderia ser feito em casos de alto risco. Porém, a gente coloca aqui como uma possibilidade, uma ferramenta para mitigação de risco. E aqui a gente coloca aqui como também pontos de mitigação, ou seja, engajamento com o cliente, planos de ação. A gente vai ver aqui exemplos de algumas instituições que têm manuais que ajudam nesses planos de ação, até inclusive concessão de crédito para ajuda nessa regularização, tendo em vista todos os riscos, e muito importante as cláusulas socioambientais em contratos que resguardam a instituição financeira legalmente. De novo, isso aqui é só uma introdução. A gente vai passar agora por um menu de dados, de bases de dados oficiais e também outras ferramentas abertas, só para quem não tiver essa informação e se familiarizando com o tema. E nos próximos treinamentos, que serão os detalhados dessas ferramentas, a gente entrará bem especificamente na operacionalização dela, tá? Então, entrando um pouco aqui nas ferramentas específicas que existem, começando aqui pelas bases de dados oficiais, a gente inicia aqui com as de verificação de conformidade ambiental. A gente colocou aqui 4 específicas, mas existem muito mais, existem estaduais, com certeza a gente não tem como aqui nesse pequeno tempo passar por tudo, mas a gente pensou aqui nessas 4 que já ajudam bastante nesse sentido. Primeiro, o SICAR, que é o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, que eu já dei já falei um pouco dele na hora que a gente estava falando do Código Florestal, e até o próprio Gustavo já me perguntou. Aqui a gente vê que tem a situação em condição do CAR, né, aguardando análise, ativo, pendente ou cancelado. Você pode verificar o CAR do seu cliente, em que situação que ele está, e depois a discussão toda exata que vamos ter que fazer nos próximos treinamentos é o que fazer quando o CAR está pendente, o CAR está cancelado, e a mesma situação para as garantias rurais, não só para o crédito rural, mas também um ponto importantíssimo para as garantias rurais. Tem outro sistema que é do IBAMA, que é um banco de dados que aponta as áreas embargadas pelo IBAMA devido a atividades ilegais. Se vocês lembrarem o que eu mencionei na parte do manual de crédito rural, isso já é uma necessidade somente para o bioma Amazônia, mas entendemos que é importante olhar para todo. E aqui é possível fazer essa consulta tanto por nome, CPF, CNPJ, município ou até download da lista completa. É claro que aqui vale uma ressalva muito grande, que isso é uma coisa que a gente já vem discutindo por muitos anos, de todos os desafios relacionados a essas bases de dados, ou seja, a gente já ouviu muitos relatos da base de dados está desatualizada, da base de dados está errada, inclusive um cliente aparece ali como uma área embargada, mas na verdade ele já tem o documento e apresenta para a instituição financeira que ele já não está mais embargado. Então, existem todas essas nuances em relação a essas bases de dados, elas não são perfeitas, porém elas já são um começo. Então, elas já são algo que começam a ajudar a instituição financeira a analisar e se resguardar. E algo que a gente já pode dizer sim, infelizmente, muitas vezes vocês vão ter que entrar em contato com o cliente do mesmo jeito e necessitar informações adicionais caso
ocorram essas dúvidas, porém já é um início. Temos aqui também o banco de dados também do IBAMA, que aponta os autos de infração. Aqui a consulta também dá para ser feita por nome ou CPF CNPJ. De novo, vale a mesma coisa que eu mencionei dos desafios de ter que pedir informações adicionais para o cliente, além de todos os autos de infrações estaduais. E a gente vai entrar isso um pouco mais em detalhe no próximo treinamento. E aí, por fim, em termos, existe uma outra base de dados, que é um projeto da MPE, do Ministério Público Federal, que se chama Amazônia Protege, e ele permite você pesquisar uma série de informações de CAR, embargos, unidade de conservação, terra indígena. Ele é uma ferramenta que a gente acha muito interessante, altamente recomendável para quem tem atuação nessa região. Porque ele realmente ajuda e engloba uma série de informações dentro de uma ferramenta já. Isso, restrito à Amazônia. Entrando um pouco, então, nas ferramentas que já existem para possíveis conflitos, olhar com possíveis conflitos fundiários, essa é uma outra temática super complexa, com uma série de desafios. Essas bases de dados, de novo, não são perfeitas e necessitam de, muitas vezes, informações adicionais, mas é o que temos hoje para conseguir encontrar essas informações oficiais. Então, entrando aqui numa primeira base de dados, o SNUC, né, o Cadastro Nacional das Unidades de Conservação, que consegue ajudar a instituição financeira a fazer uma verificação de eventual sobreposição com unidade de conservação, ou inclusive mesmo numa zona de amortecimento que requer cuidados adicionais. Então, novamente aqui, todos os links estão disponíveis para quem já não usa elas poderem começar a olhar até o próximo treinamento. E lembrando que eu esqueci de falar no começo do treinamento, que todo esse material vai ficar disponível para vocês. Temos aqui também o Sistema Nacional de Cadastro Rural, onde tem aqui nesse link é possível também constar a autenticidade desse certificado, embora muitas vezes também é necessário discutir com o cliente informações adicionais. E, por último, a questão de sobreposição com terras indígenas e quilombolas, que é um grandíssimo desafio. A gente colocou aqui não só as duas bases de dados oficiais da FUNAI e do INCRA, mas também duas bases de dados adicionais, tanto do Instituto Socioambiental, terrasindígenas.org.br, como a da Comissão Pró-Índio, que ajudam também a encontrar informações sobre sobreposição nesses territórios quilombolas ou indígenas, mesmo se a região ainda estiver sendo demarcada. Aqui, de novo, só antes de passar para esse próximo grupo de ferramentas, é importante dizer que esses são as ferramentas mínimas para olhar conflitos fundiários e até agora de regularização ambiental, mas claro que ainda tem uma série de outras informações que podem ser procuradas, principalmente em termos de autos de infração, que são importantes se resguardar em termos de riscos legais, principalmente também. E aí, por último, aqui só esse último grupo de ferramentas que seriam a licença para operar, né, a autorização ambiental para operar. A gente tem aqui a base de dados oficial, que é o Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, que é um portal que junta todas as informações dos estados em relação a licenciamento ambiental. Aqui, de novo, vale dizer que tem muita furo em informação, no sentido de muitos estados ainda não colocarem a informação nesse portal, ou não está atualizada, então, sim, muitas vezes é necessário olhar de forma estadual, ou até, se não conseguir essa informação no estado, pedir para o cliente, mas, de novo, já é um início. E a gente tem aqui outros exemplos, por exemplo, para olhar a outorga para a exploração de recursos hídricos, mas isso é só em casos que isso é necessário.
E aí eu acho que só vale a pena comentar que é muito importante, eu entendo que muitas das instituições financeiras, até por tempo escasso, vão olhar só as bases de dados oficiais, mas existem outras ferramentas abertas, o MapBioma sendo uma delas e a Global Forest Watch sendo outra, entre diversas outras, só coloquei essas duas porque principalmente o MapBiomas, ele está criando uma série de funcionalidades adicionais que podem ser de muito bom uso para as instituições financeiras. Então, por exemplo, o MapBiomas Alerta, que vai sair, que eu acho que já foi lançado agora, né, bem recentemente, que ajuda você pode colocar o CAR do seu cliente e ele ajuda a ver onde que teve desmatamento. Mas o MapBiomas, ele também junta uma série de outras informações. Então, para quem não conhece essa ferramenta, vale muito a pena entrar em detalhe, e no treinamento online de ferramentas a gente vai deixar um tempo bem específico para isso, porque realmente tem muita informação interessante para as instituições financeiras. Bom, e por fim, nessa temática de ferramentas, eu acho que vale aqui dizer também que existem uma série de empresas que criaram sistemas, né, pagos que eles se juntam com o sistema operacional interno da instituição financeira e coletam todas essas informações que eu mencionei agora, de todas as bases de dados oficiais, dentro do sistema da instituição financeira. Já uma série de instituições financeiras já usam essas ferramentas pagas, agora, claro, fica aqui a ressalva de que existe um investimento, né, relacionado a isso, então, claramente, não são todas as instituições financeiras que podem fazer esse tipo de investimento e trabalhar com essas ferramentas pagas. Por isso, a gente acha tão importante esses treinamentos e essas discussões para falar exatamente de todas as ferramentas abertas e bases de dados oficiais que são abertas para aqueles que não podem contratar uma empresa dessas que vai fazer isso tudo automaticamente para vocês. E aí, por fim, só para deixar claro, então, o que é esse treinamento que eu tanto falo online, será um curso online com videoaulas, leituras, exercícios com tutoria. A Luciane Moessa, que está aqui, inclusive, conectada, ela está montando muito desse conteúdo. A gente está super animado em relação ao detalhamento e aos casos reais e específicos que vão ser colocados nesse treinamento. Inicialmente vão ser 2 turmas, mas se tiver mais demanda, a gente pode aumentar isso. E inicialmente está previsto para maio, porém o que temos que ver agora com toda a questão do coronavírus, como que a gente vai, por mais que seja online, como que a gente vai dar andamento a isso, tendo em vista esse momento. Porém, com certeza, ele vai ocorrer aqui no primeiro semestre, como uma continuação disso. Bom, e aí, só para fechar aqui com alguns exemplos práticos, porque às vezes a conversa que a gente tem, principalmente por webinar, fica muito teórica, a gente trouxe aqui alguns exemplos de algumas instituições financeiras que a gente já viu, inclusive por informações públicas, que têm adotado uma série de ferramentas e procedimentos para essa análise de risco de desmatamento. Eu vou colocar aqui só alguns exemplos e alguns pontos que a gente conseguiu coletar de informação pública, mas, por favor, se tiver algum representante dessa instituição financeira nesse call que quiser compartilhar mais informações, por favor, pode colocar agora no chat ou no final, compartilhar, porque eu acho que é esse compartilhamento, essa troca que realmente faz a diferença nesses momentos de implementação de procedimentos. Então, por exemplo, aqui a gente pega o Banco da Amazônia, que ele atua numa área extremamente sensível para a temática que a gente está falando, na região norte, e eles utilizam um sistema interno que incorporou a ferramenta TerraZap Solution, que faz essa análise de risco de desmatamento, coletando todas essas informações dessas bases de dados oficiais, e utiliza também um questionário socioambiental e o formulário de informações socioambientais para crédito rural. Então,
Aqui fica em próximos treinamentos, se eles concordarem a gente pode entrar um pouco mais em detalhe, mas eu acho que aqui fica um exemplo para vocês poderem se aprofundar entre vocês, inclusive, se possível. O Sicredi aqui é outro, não sei se está presente hoje no call, mas é interessante porque ele tem um perfil diferente, é uma cooperativa, presença nacional, e também possui um sistema interno que faz essas análises também, com questionários para setores de maior exposição, mas é importante dizer que as cooperativas todas juntam informações, levam para centrais, que por fim levam para o banco fazer essa análise mais aprofundada. Então, claro, você vê que tem aí umas dificuldades regionais e questões regionais diferentes para um caso como esse também de atuação nacional. A gente tem aqui também o exemplo do Rabobank, que não sei se está aqui online também com a gente, que, claro, aí é um banco de nicho, um banco bem focado em agricultura, e dado eles também possuem um sistema interno que faz essa análise, inclusive em muitas conversas que tivemos nos últimos anos, eles nos mencionaram que também usam o Global Forest Watch para ajudar em olhar o desmatamento meio que em tempo real. Importante dizer que, claro, os bancos que são mais de nicho permitem que eles façam um engajamento com o cliente em loco, do diligence em loco, muito maior do que outras instituições que têm um número muito maior de clientes. Mas eu acho que vale aqui várias trocas de experiências com o Rabobank, inclusive vários dos materiais que eles disponibilizam online. Por exemplo, o Manual de Boas Práticas, que orientam os produtores rurais tanto das regulamentações ambientais que eles devem seguir, as regulamentações sociais que eles devem seguir, inclusive um plano de ação para a melhoria. Então, quem tiver interesse em olhar isso e poder usar pelo menos com uma parte desse material nos seus procedimentos, acho que é válida essa troca também. Aí a gente tem outros exemplos de instituições, por exemplo, instituições comerciais com presença nacional, com aí um número muito maior de clientes. Por exemplo, o Santander, que tem, então, clientes tanto corporate quanto varejo. Então, claro, na hora que você vai fazer uma análise corporate, a gente tem aqui exemplos do último relatório deles, o procedimento que eles fazem, desde um questionário socioambiental, uma análise, monitoramento periódico, engajamento e questionamentos específicos para o cliente corporate. E claro que vai ser muito diferente do cliente varejo, crédito rural, no qual deve se atentar a todos esses pontos por operação, e eles também utilizam um sistema interno que captura essas informações. Aí você tem o Banco do Brasil, que, claro, eu não sei se o Banco do Brasil está presente aqui, pode falar muito melhor do que a gente, mas dado o tamanho da operação do Banco do Brasil, sendo o maior provedor de crédito rural do país, estando em todas as localizações do Brasil, imagina o tamanho do desafio relacionado a essa análise de risco socioambiental. Eles já têm tanto esse Geomapa Rural, que é um sistema que o próprio cliente já pode colocar a coordenada geodésica lá mesmo, até para fazer frente àquela resolução do Manual de Crédito Rural, porém também com sistemas internos para fazer essas análises. E aqui, isso é só um adicional, isso é um exemplo das diretrizes de sustentabilidade para crédito em diferentes setores que o Banco do Brasil também adota. Então, isso seria aquela, primeiro a diretriz e depois a parte de procedimentos, para realmente fazer a adoção dessas análises. A gente tem aqui um outro exemplo da Caixa, que são essas diretrizes de mitigação de risco socioambiental por setor. O Gustavo, que está aqui, que já falou um pouquinho, pode, de repente, comentar um pouco depois, mais para frente, que tipo de procedimento que eles atuam, se eles usam ferramentas também pagas ou verificam
um a um as bases de dados oficiais, mas isso é um ponto importante, porque mesmo que a instituição financeira não tenha como fazer essas ferramentas, esses sistemas internos, existem formas de ir checando todas essas bases de dados oficiais, embora, óbvio, dá muito mais trabalho, mas existe essa possibilidade para todas as outras instituições financeiras que estão presentes no call, que vão participar dos treinamentos, que não tem como fazer essas ferramentas pagas. Então, de novo, isso aqui, a gente só colocou alguns exemplos, isso não quer dizer que são só esses exemplos, tem uma série de instituições financeiras que estão fazendo muitas coisas diferentes, a gente só colocou aqui para tentar sair um pouco do teórico e ir um pouco pro prático, só para vocês verem um pouco desses exemplos. Agora, a nossa ideia realmente, até nos treinamentos presenciais, se vocês permitirem a gente falar com as instituições financeiras em mais detalhes, o que vocês quiserem compartilhar com os colegas nesses treinamentos, eu acho que pode ser um grande ganho para todos. Se agora, nesses próximos meses, a gente puder fazer essa troca com vocês para aprimorar o material desse treinamento presencial que vai ocorrer no segundo semestre. Bem legal seria a gente ter exemplos das dificuldades, porque não é só coletar a informação, né? Como tratar essa informação depois, porque nem sempre a informação vem clara e surgem dúvidas sobre como tomar a decisão, dou ou não dou o crédito. Então, por isso, a gente faz esse convite aqui, caso as instituições financeiras topem, da gente montar casos reais para depois fazer isso on-hand, né, hands-on, no caso do treinamento presencial, né, uns exemplos práticos. Acho que o chat aqui está indo bem, acho que eu estou vendo que as pessoas estão compartilhando também informações, mas se tiver alguma dúvida específica que a gente não tiver respondido, por favor, até levanta a mão, faz o raise hand e aí a gente responde. E só para terminar essa parte de risco, e a gente vai entrar em oportunidade, mas eu acho que vale levantar um ponto super importante, que é o trabalho que o GT Florestal da Febraban tem feito, inclusive, desculpa, está com um erro aqui no slide, que tem feito ao longo desses últimos 3, 4 anos. Aqui é um exemplo do estudo que foi feito em 2018, sobre risco de gestão de desmatamento, no qual é colocado ali uma série de critérios mínimos de verificação de regularidade ambiental para todos os clientes, a apresentação de diversas ferramentas e, inclusive, o que pontos se atentaram para clientes de mais alto risco. Então, claro, ainda tem muito detalhamento além desse primeiro estudo que foi feito, mas eu acho que já é um passo super importante. A Febraban que está apoiando nesse treinamento, se está no call também, depois se quiser falar um pouco sobre o GT, mas eu acho que de lá está saindo também muitas trocas em relação a como em fazer essa implementação dessa gestão de risco de desmatamento. Bom, então, com isso, né, desse webinar introdutório, eu termino essa parte de gestão de risco. Como eu mencionei, foi só uma pincelada em tudo que temos que entrar em detalhe, tanto no treinamento online quanto no presencial, mas eu espero que com esse material já tenha sido um pouco de um primeiro passo para discutir em mais detalhe essas ferramentas de gestão de risco socioambiental. E para não terminar a nossa conversa falando só de riscos, eu acho que tão importante quanto é a gente discutir as oportunidades que existem para as instituições financeiras trabalharem nessa temática, trabalharem em puxar economia verde, né, fluxos para uma economia verde. Então, a Raquel vai falar um pouquinho aqui sobre essa parte e depois a gente abre para comentários. Bom, pessoal, bom dia. Como a Paula falou, eu acho que todas essas questões, elas levam a gente a pensar também que são oportunidades e não só riscos. E aí, como é que a gente pode resolver esse desafio todo, né? Além do cumprimento legal, além de zerar desmatamento ilegal e cumprir as diretrizes do Código Florestal,
a gente pode incentivar paisagens sustentáveis, mercados responsáveis, modelos de produção sustentável, um planejamento urbano adequado e também promover que políticas públicas e privadas considerem todas essas questões e estimulem boas práticas agropecuárias. E aí a gente se pergunta, bom, e como é que as instituições financeiras se inserem nesse contexto todo dessas soluções para esses desafios, né, para essa economia verde? Então, atualmente, o que as instituições financeiras, elas, como a Paulinha falou, promovem o fluxo, né, o fluxo do dinheiro para que tudo isso aconteça. E isso, vocês sabem muito melhor do que a gente, que é feito de algumas maneiras através de crédito bancário. Então, o crédito bancário ele pode ser tanto via repasses governamentais, via recursos privados, com linhas de crédito específicas ou sindicalizadas, e também ainda, que é um pouco que a gente vai explorar um pouquinho disso, das ideias mais novas, é do crédito via instrumentos de investimento. Então, a gente está falando tanto de Green Bonds ou Sustainable Transition Bonds, onde as instituições financeiras elas podem estruturar esse tipo de dívida e capturar um pouco dessas oportunidades a partir disso, criar fundos de investimento de impacto. Então, essa é uma outra temática que tem crescido aqui no Brasil, e as instituições financeiras elas poderiam estruturar fundos parecidos ou fazer parcerias com os fundos que já existem para promover justamente aquelas oportunidades que foram faladas no começo, desses desafios, e os fundos de investimentos internacionais, que existem vários fundos que estão entrando aqui no Brasil, e instituições financeiras elas podem repassar esses recursos via linhas de crédito, elas podem ainda se associar a esses fundos e com seus recursos próprios também criar novos produtos e criar novas formas de desembolsar o dinheiro, né? E aí quando a gente está falando de desembolso, antes de entrar exatamente nos produtos, a gente tem que lembrar que ainda existem muitas barreiras para os desembolsos no Brasil. Eu fiz uma rodada de conversas ano passado, levantando um pouco das dificuldades que ainda existem nos processos, tanto de repasses governamentais quanto outras linhas de crédito, e a gente categorizou em 4 grandes blocos. Então, o processo de repasse, ele ainda exige muito do produtor rural, né? São muitos requerimentos e acaba para enquadrar ele no financiamento, e aí isso acaba tornando o processo moroso, o spread desse tipo de recurso, dessa linha de financiamento, ele é limitado, e ele é um recurso que é do dinheiro do governo, né? Ou seja, é um valor que ele é finito, ele é destinado no começo da safra, e a gente sabe quantas operações vão acontecer. Então, tem esses limites para as instituições financeiras. No caso, olhando para os produtores, na demanda dos produtores, também há ainda uma dificuldade em entender da parte dos produtores, que para eles não é claro, fazer as práticas de combate ao desmatamento. Então, quais são os benefícios econômicos aonde eu deveria atuar assim, dessa maneira ou de outra. E aí, falando especificamente sobre restauração florestal também, que foi um dos pontos que lá no GGP, no Good Growth Partnership, a gente tem conversado, também falta expertise. E aí, tanto dos produtores, da demanda dos produtores, quanto já puxando para a caixinha da análise de crédito. Então, falta também uma expertise dos analistas em olhar esses tipos de projetos que chegam. E aí, falando, e a Paulinha já até comentou disso anteriormente, da dificuldade que é a visita em loco e o custo elevado para fazer esse tipo de contratação de auditorias. No caso de bancos de nicho, às vezes, por exemplo, do Rabobank, ele consegue fazer um due diligence em loco, mas para bancos que quando envolve varejo ou atuação nacional, se torna mais difícil. Então, por isso, tão importante todas essas ferramentas que a Paula comentou antes, para que faça a mitigação dos riscos socioambientais. E aí, por fim, a gente ainda tem o caso do desembolso, para dificuldade de desembolso também o seguro rural, porque no seguro rural, os clientes, os produtores ainda também não enxergam como um benefício, e sim muito mais como um custo adicional ao crédito.
E tem ainda uma questão importante, que é que no Manual do Crédito Rural, a renegociação da dívida ela pode acontecer mesmo em quebra de safra, sem a exigência do seguro rural. Então, não há uma diretriz clara de que todo o produtor deve sim ter seguro rural. E ainda, por fim, esses seguros, muito deles não incluem exposição ao preço das commodities. Como a gente sabe, isso pode impactar muito os produtores. E aí, enfim, essa foi uma parte também para a gente falar, mas não é para desanimar. A gente tem muitos produtos, são dentro do programa do Good Growth Partnership, que a Paulinha explicou no começo, que é um programa que ele envolve 5 parceiros, então tem a UNEP-FI, da qual eu trabalho tem também o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tem o WWF também como parceiro, tem a CI, que é a Conservation International, e tem o AFC. Então, cada um desses parceiros tem uma atuação dentro desse programa que também busca olhar para o combate ao desmatamento nas cadeias de soja, óleo de palma e carne. E aí, quando a gente está, o programa dentro, ele olha então para a cadeia inteira, e aí a parte da UNEP-FI é olhar para as transações, e como que a gente apoia as instituições financeiras a atuarem nesse mercado, né, a desenvolver todo esse fluxos financeiros para que esse mercado da cadeia de soja, no caso, especificamente no Brasil, do Good Growth Partnership, mas olhando para cadeias de commodities sustentáveis. E aí eu levantei, foi tentar entender quais são os produtos que hoje existem, olhando para o caso da restauração florestal, restauração do solo e combate ao desmatamento. São 28 produtos que existem hoje no Brasil, e aí eu os categorizei entre o que eles falam sobre restauração, e aí a gente está falando de restauração do solo florestal, e combate ao desmatamento. E quando eu estou falando em combate ao desmatamento, existe sim produto que fala especificamente de combate ao desmatamento, que são os 2 exemplos que a gente trouxe, e também outros que, ao estimular a produtividade ou ao estimular as práticas agrícolas sustentáveis, de alguma forma coíbem, né, inibem o desmatamento. Não é requerimento fundamental da linha ou do fundo, mas, de uma certa maneira, eles tratam essa temática. E aí fica interessante olhar esse gráfico do lado direito, é que a maior parte dos produtos ele é de capital privado e não de capital público. Então, grandes soluções aí para a gente olhar e como se inspirar e como as instituições financeiras que estão aqui hoje poderiam se inspirar e fazer produtos assim. Então, a gente trouxe o exemplo do Rabobank, junto à UNEP, né, o PNUMA, ele ajudou a estruturar esse produto que hoje o Rabobank é a instituição financeira parceira, o produto se chama Agri3, ele é um veículo que tem como objetivo contribuir para a agricultura sustentável, ele fala especificamente sobre prevenir desmatamento e estimular reflorestamento, e fala também sobre a condição de vida dos produtores. A inovação desse produto, ele está justamente em captar recursos de fontes diferentes, então a gente está falando aqui de blended finance, e de mitigar os riscos para o cliente através de cotas, né, de cotas júnior, cota mezanino e sênior, e fazer a garantia de primeira perda. Então, um dos grandes barreiras é também garantia, então esse produto ele vai justamente falar sobre isso. Esse fundo ele tem como objetivo captar $1 bilhão para destinar para os produtores rurais. Atualmente ele tem só o Rabobank como instituição financeira parceira, mas ele é aberto a outras instituições financeiras, então fica aqui também o convite às demais instituições financeiras que tenham interesse em saber sobre a Agri3, acho que podem tanto falar com o Rabobank ou com o pessoal da UNEP, que fica lá em Genebra, eu posso colocar em contato, para entender melhor sobre a estrutura do fundo, como que isso está acontecendo, e talvez se tornar parceiro ou criar ideias semelhantes aqui no Brasil. E aí, por fim, a gente também trouxe o exemplo do Responsible Commodities Facility, que é um fundo que foi criado, está sendo criado, né, está em desenvolvimento, que também conta com diversos parceiros, e a UNEP também deu esse apoio para estruturar.
Então, ele também, como objetivo, ele também fala sobre prevenir desmatamento, ele fala especificamente em conversão de terras degradadas em áreas produtivas, e inicialmente ele está falando no Brasil de soja e milho. A estrutura do fundo, basicamente, é um fundo de dívida, onde a SIM, que é a Sustainable Investment Management, ela é a gestora desse fundo de dívida. Da onde vem o dinheiro? Através da captação por green bonds. Então, eles captam green bonds de investidores institucionais, e esse dinheiro que é captado, ele vai para os produtores via financiamento, e aí também com taxas de juros menores e prazos de financiamentos estendidos. A escolha desses produtores é via as traders, que também já ficam condicionadas a garantir um preço mínimo de compra desses produtores, mas dos quais os produtores têm livre-arbítrio para decidir, para o excedente, né, as traders vão garantir uma compra mínima e o excedente, o produtor fica a critério dele negociar preços maiores também. E aí tudo isso, ele é registrado, toda essa produção, ela é registrada em blockchain, para garantir para os compradores finais de que todo o processo da cadeia toda foi livre de desmatamento. Então, ele é um produto inovador também, que está querendo falar não só de ideias novas para fazer o financiamento em si do produtor, mas também como garantir lá na ponta para os compradores. Ele é um fundo que foi criado, né, como eu falei, foi criado uma gestora para fazer, mas fica o convite também para as instituições financeiras pensarem que elas também poderiam, vocês também poderiam criar fundos semelhantes ou emissões de green bonds, onde vocês pudessem financiar diversos produtores, também com cotas, como parecido com o Agri3, com cotas diferentes, cota júnior, cota mezanino e cota sênior, para conseguir não só que o green bond ele financie grandes empresas, né, como é hoje no Brasil e no mundo também, mas a gente pode criar estruturas diferentes, onde você financia diversos produtores, empacota tudo num fundo só e capta esse recurso via green bonds. Então, ficam essas duas ideias aqui, e a gente queria agradecer muito a oportunidade de falar aqui para vocês, e a gente abre agora para perguntas. A gente vai ligar o vídeo aqui de novo agora, para que vocês possam nos ver, mas eu acho que, novamente, vale ressaltar que essa foi uma pincelada em todos os pontos que queremos tocar no treinamento presencial, que vai ocorrer no segundo semestre. E só para entrar um pouquinho mais em detalhe nesse treinamento presencial, a ideia é que ele seja de 1 a 2 dias. A gente pretende fazer pelo menos uma turma em São Paulo e querendo fazer uma turma em Brasília, pelo menos, e dependendo da demanda, depois a gente pode tentar ir para outras regiões, porque a gente entende a dificuldade de muitas instituições que estão mais no eixo norte e nordeste, de conseguir se deslocar, obviamente, para São Paulo. Então, por isso já Brasília, mas se a gente entender que tem demanda em outras regiões também, a gente está super aberto a isso. E, além disso, fica de novo também o convite para que, se as instituições financeiras que têm práticas e querem compartilhar para esses treinamentos, que, por favor, nos avisem e a gente adoraria poder fazer essa troca com vocês e montar um material também em cima de alguns casos reais. Então, com isso, a nossa fala, esse é o fim da nossa fala. Eu não sei se, até agora, eu não sei se alguém levantou a mão ou não, mas se alguém tiver uma pergunta, pode tirar do mudo, se quiser fazer algum comentário. Eu não sei também se a FEBRABAN e a BDE tem algum comentário adicional sobre todas essas temáticas e treinamentos. Mas então eu deixo aqui para vocês, ou se quiserem falar alguma coisa no chat também, estamos abertos aqui. Oi, Paula. Oi, pessoal. Aqui é a Amanda, da BDE. Deixa eu botar meu vídeo. Deixa eu liberar meu vídeo. Tudo bem?
Eu acho que eu vou abrir, então, agora os microfones para quem quiser fazer alguma pergunta. Ah, sim. Tá bom? Que aí eu consigo tirar do mudo todo mundo. Entendi. Para se as pessoas quiserem fazer alguma pergunta aberta. Eu tô tirando do mudo, mas quem quiser, eu tô vendo que tem algumas pessoas que estão se colocando novamente. Sem problemas. Bota você no segundo, que a gente está tendo... A gente estava tendo retorno, interferência. Aqui o Gustavo colocou que fica no aguardo da apresentação. Assim que acabar agora, a gente já passa para a BDE. Eu acho que a BDE está com todos os inscritos, e aí ela passa para todo mundo a apresentação. E aí logo mais teremos também as outras informações dos próximos treinamentos. Perfeito. Paula, está nos ouvindo? Sim. Oi, é a Bia da Febraban, tudo bem? Oi, Bia. Tudo bom? Tudo. Estou aqui com a Thaís. Bom, a gente só queria, na verdade, agradecer. Eu acho que foi muito bom esse webinar, né? Como essa primeira experiência, a gente sabe que é mais curto, mas acho que já deu para identificar alguns pontos para a gente aprofundar, né, nos próximos treinamentos. Acho que foi super produtivo. A gente até pode comentar um pouco sobre a questão lá do cadastro ambiental rural, mas pelo que eu entendi, a gente vai deixar isso para aprofundar no próximo webinar, certo? Oi. Sim, eu acho que a gente pode aprofundar, mas claro, eu vi que nas respostas aqui, acho que foi a Viviane comentou que houve já essa discussão, né, na Febraban, então se quiser aproveitar a oportunidade, Bia, por favor, fica à vontade. Na verdade, sim, foi comentado no chat, a gente realmente fez a gente discutiu esse ponto no grupo de trabalho florestal, né, que a gente tem aqui na Febraban, onde participam mais ou menos 10 instituições financeiras, e realmente, assim, é um ponto delicado, né, porque essa exigência essa obrigação das instituições financeiras de solicitar o recibo de inscrição no cadastro ambiental rural para a concessão de crédito rural, ela vem da Lei 12.651, que é a Lei do Código Florestal. E depois o Banco Central regulamentou, né, com uma resolução, e essa exigência foi incluída no Manual de Crédito Rural. A exigência, ela não deixa claro, ela não faz referência ao status do cadastro, mas sim à exigência do número, né, lá do recibo de inscrição. Depois disso, o Ministério da Agricultura publicou uma instrução normativa, não sei se chama bem isso, mas do Serviço Florestal Brasileiro, esclarecendo que o número do recibo de inscrição seria suficiente para atender esse artigo da Lei 12.651. Então, do ponto de vista legal, o recibo seria suficiente independente da situação. Mas aí a gente teve essa conversa com os bancos e aqui na Febraban, que a gente entende que um CAR que foi cancelado, ele é um cadastro que, na verdade, ele não existe, né? Ele foi cancelado por várias questões relacionadas a pendências que foram avaliadas e a decisão foi de cancelamento. Então, a nossa recomendação era justamente de que os bancos não aceitassem, né, o CAR cancelado. O pendente teria que ser feita uma avaliação, né, com o proprietário rural para verificar quais são as pendências, se são pendências críticas ou se são pendências, enfim, às vezes de documentação, alguma coisa que não é tão relevante do ponto de vista do risco ambiental, mas aí ficaria para cada instituição financeira avaliar. Mas o CAR cancelado, a gente entende realmente que não deveria, né, que os bancos não deveriam aceitar, apesar de que legalmente, né, não existe essa exigência legal. O recibo, se não me engano, existe, né, então realmente fica uma decisão de cada banco, mas essa foi a nossa recomendação. Legal, obrigada, Bia.
Bom, acho que fica aberto também, se alguém tiver mais algum comentário ou pergunta, por favor, acho que ainda temos um tempinho aqui. E também, então, como próximos passos, a gente vai mandar as informações do próximo treinamento e até conversar com a BDE e FEBRABAN, além de disponibilizar esse material, talvez disponibilizar também a gravação, caso tenham outras pessoas que não puderam participar hoje, gostariam de ouvir as informações, talvez isso possa ser também uma boa forma de disseminar mais o conteúdo para quem não pôde participar hoje. Enfim, a gente vai ver internamente como é que dá para fazer isso e aí enviamos para vocês. Então, Amanda, eu acho que é isso. Sim, parece que a Laura tinha levantado a mão para falar alguma coisa, não sei se foi agora ou se foi no... E o Luiz Cláudio também. Laura, eu acho que você tinha também levantado a mão lá atrás, né? A Laura levantou a mão, sim. Mas eu acredito que a Laura tinha levantado logo que ela entrou, não foi, Paulinha? Mas claro, fica à vontade. Luiz Cláudio, por favor. Bom, eu quero, então, agradecer muito a Paula, a Raquel, por esse webinar, que é, como a Paula disse, o primeiro passo, mas é um passo muito firme, muito importante. Reforçar a questão da participação das instituições que queiram, que se disponham, né, a trocar experiências para o aprimoramento dos cursos presenciais. Isso, de fato, é muito importante, porque a apresentação de casos reais é fundamental e, óbvio, a BDS se coloca absolutamente à disposição para, junto com o WWF e a FEBRABAN, colher essas informações e ajudar tudo o que for necessário para um bom êxito dos cursos no segundo semestre, né? Então, portanto, agradeço a vocês, agradeço muito a Amanda, que foi fundamental pela BDE nesse momento de organização desse webinar junto com vocês, e a Cristiane também, que integra a nossa equipe. Então, é isso. Ótimo. Então, obrigada a todos. Boa sorte a todos aqui nesses próximos dias e semanas e vamos nos falando todos virtualmente. Perfeito. E aproveito a oportunidade também, me permita mandar um abraço para a Luciane Moessa, que é nossa parceira fundamental, uma pessoa com quem a gente também tem boas interseções. Legal, ótimo. Obrigada a todos. Muito obrigada mesmo. Responder, então, devolvendo um abraço, Luiz e todos vocês, dizer que o nosso curso online está bem avançado, viu? Com as videoaulas praticamente prontas, material escrito, e eu e as instrutoras do curso presencial vamos seguir trocando muitas figurinhas para que eles estejam muito alinhados, né? E o curso online acho que é muito importante para chegar a instituições aí que a BDE tem como membros, né? Que tem instituições em Roraima, no Nordeste, enfim, em todos os recantos desse país, e a gente está caprichando na preparação. Bacana, ótimo, muito bom ouvir isso. Perfeito. Então, muito obrigado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Bom dia, um abraço. Tchau.